Olá, meus irmãos, tudo bem? Hoje é domingo, o dia do Senhor, e gostaria de sugerir que você separasse ainda um tempinho aí no seu dia para poder meditar na palavra do nosso Deus. Nosso texto hoje está em Lucas, capítulo 20, versículo 1 até o versículo 8. Lucas 20, do 1 até o 8. Faça a leitura aí na sua casa e vamos meditar brevemente no que diz essa passagem. Jesus está no templo. O texto nos diz no versículo 1 que ele está ali ensinando o povo e evangelizando. Sobrevieram então os sacerdotes, os escribas, e fazem uma pergunta a Jesus. Não é uma pergunta qualquer, não é uma pergunta de quem quer aprender, não é uma pergunta de quem quer saber. Na verdade, eles estão confrontando Jesus. Eles querem, fazem uma pergunta para confrontar Jesus. A pergunta é a seguinte, no versículo 2: diz-nos com que autoridade faz essas coisas? Quem te deu esta autoridade? O evento exatamente anterior é a purificação do templo, quando Jesus chega ali e expulsa aqueles cambistas que vendiam no templo. Mas essa provocação não refere-se apenas a isso. Refere-se a, de forma continuada ao longo da vida de Jesus, todas as vezes, como eles questionam a autoridade de Jesus. Jesus não responde diretamente a eles, mas faz uma outra pergunta. Então me digam o seguinte: o batismo de João era dos céus ou dos homens? Pode parecer que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas pela resposta dos fariseus, eles entenderam o que Jesus queria dizer. Os versículos seguintes, versículo 5 até o versículo 6 e 7, eles dizem o seguinte: olha, a gente não sabe responder, porque eles ficam pensando, se nós dissermos que é do céu, ele vai nos perguntar, por que então vocês não se arrependeram? Se dissermos que é dos homens, todo o povo amava João e ele era tido como um profeta. Nós estaremos em maus lençóis diante do povo e diante da situação. E eles não respondem. Então Jesus também diz assim no versículo 8. Então também Jesus respondeu, pois nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Olha que coisa interessante aqui. Em primeiro lugar, Jesus está mostrando para eles que ele é a autoridade. Ele não tem que prestar satisfações a essas pessoas. Ele não é obrigado a responder a eles. Não é que os fariseus, os escribas, os sacerdotes, eles eram a autoridade e agora estão inquirindo Jesus e ele tem a obrigação de responder. No final das contas, ele fala assim: então eu também não vou dizer para vocês. Ele é a autoridade. Ele não é obrigado a prestar contas. Pense um pouquinho sobre isso. Às vezes imaginamos que Deus é obrigado a prestar contas a nós. Ele tem que provar o seu poder, ele tem que provar quem ele é, ele tem que mostrar através de atitudes, ele tem que provar o tempo todo que está nos abençoando, que está conosco, que não, ele é autoridade, ele não tem que responder os nossos questionamentos, ele não tem que responder ou nos abençoar para provar que ele é Deus. Em segundo lugar, quando Jesus se compara aqui, ou compara essa pergunta, a pergunta que ele faz sobre João Batista, está muito claro. O povo todo reconhecia em João Batista a autoridade que vinha dos céus, o poder que vinha de Deus. E ele batizava o arrependimento. Isso era algo tão claro ali que os próprios romanos reconheciam isso. E por isso João Batista ele é decepado, não é à toa. Perceba então que quando Jesus fala sobre isso, o que ele está tentando mostrar é: João veio na autoridade de Deus e eu também tenho. E você vai lembrar que é o próprio João quem confirma isso, quando diz que não é digno de desatar as sandálias de Jesus, aquele que é maior do que ele. Ora, se o próprio João admite que Jesus é maior do que ele, se João Batista tinha autoridade vinda de Deus e dos céus, obviamente, aquele que é maior do que ele tem autoridade que vem dos céus. Toda autoridade está sobre o Senhor. Ele é o maior do que todos. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Ele não se curva perante homem algum, pelo contrário, ele reina soberanamente. Que possamos acalmar o nosso coração, que possamos nos deleitar nessa confiança de que ele é o Senhor, nós, seus servos, que toda a autoridade dos céus está em Cristo. E ele delega isso a nós, a sua igreja, e vivamos assim, para a glória dele. Amém.